Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV Play. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Primeiramente, gostaria de saber, diante do jogo de hoje, movimentado, bom de assistir, mas com o Corinthians 3 vezes à frente do placar e cedendo o empate nas 3 ocasiões, com qual sentimento você deixa a Neoquímica Arena? E também gostaria que você falasse, por favor, sobre o Gustavo Silva, Mosquito, um jogador que voltou de empréstimo, era um cara que acho que nenhum torcedor imaginaria tão cedo na equipe titular, e hoje sendo uma peça bastante importante nesse Corinthians, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador que hoje teve uma grande atuação com 2 gols importantes. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Jonas. Não tenha dúvida que o sentimento é um sentimento de que poderia ter sido diferente. Eu acho que o Corinthians fez um bom jogo, ele teve à frente em todos os momentos e óbvio que a gente ficou chateado pelo empate, porque de certa forma nós deixamos de somar 2 pontos importantes, já que o nosso objetivo era vencer para que a gente chegasse mais perto dessa 8ª vaga, Libertadores, né? E o empate, de certa forma, ele nos frustra, porque nós sabemos o quanto é difícil e o quanto nós tivemos que nos dedicarmos hoje para que a equipe fosse essa equipe leve, que chegou bem à frente, que teve oportunidades, mas que vacilou em alguns momentos do jogo e o castigo acabou sendo duro, né? Porque nós fizemos 1-0, estivemos em vantagem depois do empate, estivemos em vantagem novamente e não soubemos segurar o placar ou até ampliar. E sobre o Gustavo vive um momento muito interessante, é um cara que tem nos ajudado muito na parte ofensiva, que tem algumas coisas ainda que tem que ser ajustadas, né? Por exemplo, no jogo de hoje ele fez 2 gols e perdeu outros 2, né, que poderiam ser o fiel da balança dentro da partida, porque naquele momento a gente já tinha uma vantagem no placar, e seria importante que a gente abrisse 2 gols de diferença, mas enfim, é um atleta que vem se dedicando muito, que tem entendido a forma como a gente pede para que ele desempenhe em campo, então essa simplicidade, essa humildade dele tem feito com que ele melhore de uma forma muito rápida, né? E hoje passa a ser uma peça muito importante dentro do nosso sistema ofensivo. Mancini, boa noite. O jogo teve 2 personagens, né? Um de cada lado. O Gustavo Mosquito, no lado do Corinthians, com 2 gols, um golaço, o primeiro. E no lado do Atlético, o Santos, que não deixou o Corinthians ganhar a partida, principalmente pela atuação no primeiro tempo. Como é que fica o teu sentimento, ainda nessa linha da pergunta sobre você ter apostado no Mosquito, como é que fica o teu sentimento hoje, vendo que a tua aposta deu certo e o Mosquito é uma afirmação? E o quanto você lamenta o Santos estar numa fase tão boa. Obrigado, Marco Aurélio Souza, TV Globo. Boa tarde, boa noite, Marco Aurélio. Não tenha dúvida que o sentimento é um sentimento de alegria, porque é mais um jogador que tem a oportunidade de entrar em campo, de poder desenvolver e que tem dado um retorno muito interessante. Hoje nós acabamos vendo um duelo entre o Santos e o Mosquito. O Mosquito acabou fazendo 2 gols e teve outras 2 oportunidades que foram bem defendidas pelo Santos. O Santos é um goleiro de alto nível, né, que dificultou muito as nossas ações ofensivas. Houve, teoricamente, um empate entre eles e houve também um empate na partida. Eu acho que o mais importante disso daí é a gente saber que nós estamos a cada dia maturando o Gustavo Mosquito para que ele possa ser realmente uma peça de destaque na nossa equipe, como já vem sendo, mas que tenha um peso ainda mais consistente, né? Um atleta que está amadurecendo com o passar do tempo e que eu não tenho dúvidas em afirmar que hoje a nossa principal ação ofensiva começa sempre ali, até porque perto dele tem o Fagner, que também conhece muito bem o setor,
mas é muito gratificante quando você vê que o atleta está entendendo aquilo que está sendo pedido e que tem melhorado jogo a jogo. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, logo após o terceiro gol do Corinthians, você fez algumas alterações mais defensivas, por exemplo, colocando o Ramiro e abrindo mão da velocidade no ataque quando você tirou o Mosquito, por exemplo. A sua ideia de jogo, de fato, foi dar uma fechada no time para garantir o resultado? E se sim, acaba sendo um aprendizado para você, talvez não recuar tanto o time sabendo da necessidade de uma vitória? Muito obrigado. Boa noite, João Paulo. A intenção não era de maneira alguma recuar a equipe, até porque nós conversamos no intervalo sobre isso. O Corinthians fez 1-0, sofreu empate, fez o segundo gol, sofreu empate, e nós combinamos no intervalo de voltarmos, da mesma forma agredirmos o Atlético, porque nós sabíamos que era um jogo difícil, até porque o primeiro tempo já tinha nos mostrado isso. A partir do momento em que nós fizemos o terceiro gol, eu quis reequilibrar a equipe no sentido de marcação. Por quê? Porque eu via um Atlético já sem nenhuma chance de descenso, brigando por uma vaga também a Libertadores, essa 8ª vaga, e um time que estava leve, solto em campo, assim como o nosso. Então, se nós vimos uma partida aberta, onde as duas equipes buscaram o gol, eu senti que naquele momento era um momento da gente ter um pouquinho mais de força na marcação, já que nós tínhamos alguns atletas desgastados e a opção de tirar o Mosquito foi muito em cima do pedido do jogador, porque é óbvio que eu não vou tirar um jogador que fez 2 gols na partida, que vem jogando bem, que vem sendo a nossa melhor opção de ataque. Após o pedido dele para sair, aí a entrada do Ramiro, assim como na última partida, as substituições deram certo, e o futebol não é uma matemática exata, às vezes você pensa uma coisa e acaba não dando certo, né? E a gente tem que assumir tudo, óbvio. Hoje eu esperava que a entrada desses atletas fortalecessem no sentido de marcação e que a gente tivesse com isso um equilíbrio. Quando a gente toma um empate novamente, a equipe tem forças, vai à frente, perde mais 1 ou 2 oportunidades, assim como o Atlético também teve, mas eu não tornei a equipe defensiva, porque nós também chegamos mais à frente. Eu fortaleci alguns quesitos que eram importantes para aquele momento, sendo que nós não tínhamos conseguido segurar já 2 vezes a vantagem no placar. Oi, Mancini, boa noite. Flávio Ortega, ESPN Fox. Mancini, é óbvio que agora você vai ter que recuperar esses pontos fora de casa, né? E são adversários ali que estão na disputa direta com você, como o Santos, ou principalmente aqueles que estão na disputa do título Inter e Flamengo. Por esse motivo, você acha que o Corinthians tem grande chance de ser o fiel da balança e influenciar diretamente o destino do Campeonato Brasileiro, em termos de título? Boa noite, Flávio. Eu acho que pela sequência de jogos, sim, o Corinthians pode influenciar nesse título, porque ele tem a oportunidade de jogar diante do Flamengo e diante do Internacional. Os 2 jogos são fora de casa, né? E óbvio que essas equipes que estão brigando ali em cima vão encontrar uma equipe que vai oferecer resistência, né? Porque nós sabemos o quanto é importante, porque nós ainda brigamos por uma 8ª vaga. Então é importante que, diante dessas equipes, a gente some pontos. E dessa forma, óbvio que nós vamos talvez influenciar, assim como as outras equipes que vão enfrentar. O Corinthians talvez seja a única equipe que enfrenta os 2 times que estão brigando diretamente neste momento. Oi, Mancini, boa noite. Bruno Cassucci, repórter do GE. Gostaria de saber a sua avaliação na partida e o seu diagnóstico, por que o Corinthians não conseguiu manter a vantagem, conseguir a vitória depois de estar na frente do placar por 3 vezes. E se me permite mais uma, a gente viu imagens do Casares treinando em campo nos últimos dias. Gostaria de saber se você conta com o jogador para a partida contra o Flamengo e, se sim, se ele pode ser titular. Obrigado. Olha, boa noite, Bruno. Não tenha dúvida que eu gostaria muito de ter o Casares domingo, né?
O Casares fez no dia de hoje foi o seu primeiro dia junto com os demais, então eu ainda não sei dizer, sinceramente, gostaria de contar com ele, mas é uma decisão que vai ser tomada ao longo da semana, né? E sobre a vantagem no jogo, nós não conseguimos ampliar a vantagem e muito menos manter a vantagem, porque nós tivemos, enquanto a gente vencia o jogo por 1-0, nós tivemos chance de fazer 2 vezes o segundo gol, aí sofremos o empate, fizemos 2-1, tivemos novamente 2 chances para ampliar o placar, sofremos o empate. A partir do momento em que nós fizemos o terceiro gol no segundo tempo, eu, já por uma experiência vivida no primeiro tempo, tentei dar uma reforçada em termos de marcação e a gente mesmo assim acabou sofrendo o terceiro gol. Então, eu não tenho muito a dizer, a não ser que foi um jogo aberto, onde as duas equipes buscaram o gol. Acho que foi um jogo muito agradável de ser assistido. É lógico que a gente lamenta não ter chegado à vitória, porque seria uma vitória importante nessa nossa luta à 8ª vaga. Mas a gente viu duas equipes que jogaram futebol, que tentaram. Eu vi o Corinthians muito bem ofensivamente, com algumas dificuldades defensivas, e talvez por isso ele tenha tomado os 3 gols. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse o que aquele 5-1 do primeiro turno diante do Flamengo te trouxe de exemplo para o jogo do final de semana. O que aquela goleada, a maior goleada que o Corinthians tomou em seu estádio, te trouxe ali do que não fazer no próximo final de semana. E, por favor, mais uma pergunta. Você tem a volta agora do André Luiz, uma volta inesperada, atacante. Eu queria saber qual o seu conceito sobre ele, se ele vai poder te ajudar aí na sequência aí a partir de março, se você conta com ele ou se você libera ele para ir para outro time emprestado, se for o caso. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Sobre o André Luiz, é um atleta que está retornando depois de uma saída para um clube, para um país, aí depois ele foi renegociado com outro país, acabou não vindo o pagamento, então tem uma ordem, de uma ordem administrativa e jurídica, então eu não tenho muito a dizer sobre isso. A partir do momento em que o atleta se apresentar no clube, aí sim eu vou ter ciência daquilo que deve acontecer. E sobre a partida, o 5-1 do outro turno, é difícil a gente falar sobre isso, era o meu segundo jogo apenas no Corinthians, o Flamengo tinha naquela oportunidade um outro treinador, as equipes viviam outra fase no campeonato, entendeu? A gente tira lições de todas as partidas, até mesmo quando a gente ganha, a gente tem que fazer ajustes, eu sempre digo isso aqui nas coletivas, os ajustes eles não param. É como se nós tivéssemos uma equipe de operários o tempo inteiro tentando achar os erros, melhorar aqui, melhorar ali, né? Então é óbvio que depois daquele jogo, assim como de todas as partidas, a gente senta, analisa, vê os vídeos e vê aonde a gente pode melhorar, aquilo que está bom. A gente também toca no assunto que é para que seja mantido, entendeu? Ou encontrar maneiras de tornar a sua equipe sempre mais forte. Olá, Mancini, muito boa noite. É Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, talvez um pouco fora do contexto do jogo, mas que tem a ver realmente com a sua condição de profissional e de treinador. Eu queria que você falasse sobre essa bipolaridade do torcedor em relação aos treinadores. Quando ganha, realmente, ele é muitas vezes colocado como um gênio. Quando perde, é colocado como um treinador descartável. Como que você avalia essa questão que envolve a relação dos torcedores com os treinadores de futebol aqui no Brasil? Uma boa noite. Boa noite, Marcelo. Eu, sinceramente, eu não levo isso muito a sério, né? Essa bipolaridade, ela faz parte da nossa cultura, né? O dia que ganha, o treinador é o máximo, e o dia que perde, ou ele mexeu errado, ou ele escalou errado, enfim. A culpa, ela sempre é direcionada, ela é mais direcionada ao treinador. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo no Brasil de mudar alguns conceitos, que são culturais, mas que já deveriam estar em outro patamar. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso,
mas acho que o mais importante é a gente saber e ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, estar bem sólido em termos de trabalho e saber que isso vai acontecer. O Corinthians não vai vencer todas as partidas, assim como nenhuma equipe é super poderosa no planeta. A gente viu um Flamengo em 2019, 2020, aliás, 2019 muito bem e 2020 com certos problemas. A gente viu outras equipes aí ao longo desses últimos anos, também dentro do Brasil, fora do Brasil, com campanhas magníficas e não conseguindo repetir isso para o outro ano. Por quê? Porque todo mundo está de olho e todo mundo estuda futebol. Eu acho que o mais importante é a gente estar consciente naquilo que está sendo realizado. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo aqui pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Valeu, obrigado, boa noite.